Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que buscamos aprofundar um pouco o nosso entendimento sobre Jesus e buscando nas suas parábolas, nos seus ensinamentos. Hoje veremos uma página do livro O Essencial, pelo Espírito Amélia Rodrigues, em que ela nos traz o tema Reflexões Cristãs. Se já tendes sensibilidade para escutar as sublimes lições do Evangelho e comover-vos com as suas dúlcidas narrativas, se podeis impregnar-vos do suave perfume da eterna primavera da Galileia, onde a brisa matutina cantava odes ao amor, se experimentardes ternura ao reflexionardes em torno de doces parábolas, narrando episódios existenciais, se sorrirdes quando as palavras encantadoras das mensagens parecerem uma suave melodia de amor aos vossos ouvidos, estais preparados para a venturosa jornada de vivência cristã. A canção da Boa Nova é uma eloquente sinfonia dantes jamais ouvida e não mais repetida, exaltando a vida do incomparável trovador do reino dos céus. Passaram os évos e acumularam-se as areias e águas oceânicas sobre as antigas cidades, um dia gloriosas e hoje desertas, nelas sobrevivendo a magia da música, da esperança e da alegria que ele esparziu em inovidáveis cenários nas praias do Tiberíades e na planície imensa de Esdrelon. Ninguém conseguiu, qual ele o logrou, penetrar nos corações humanos como uma lâmina de luz que sangrou a escuridão e nunca mais desapareceu a perene claridade. Suave como o doce aroma de uma violeta que abençoa, a pata que a esmaga com a sua essência inebriante, ele prossegue, apesar de pisoteado e desprezado. Jesus é o mais sublime ser que a compreensão humana pode conceber. Quem o via jamais olvidava o seu penetrante olhar e a face terna que se lhe esculpiria na memória para sempre. Na convulsão que faz estertorar o encantador planeta que ele conduz, variando da loucura ao vazio existencial, da violência destruidora à anarquia cínica sem fim, a lembrança dos seus feitos e ditos transforma-os em estrelas fulgurantes, apontando paisagens iridescentes de paz e de alegria. Os poemas em prosa e verso, enunciados ou subliminarmente emitidos pelos seus lábios, fazem-se alimento de sustentação das vidas que se lhe entregam emocionadas. Jesus prossegue o norte magnético para onde todos devemos rumar. O Evangelho é o compêndio de amor mais fascinante e desafiador que a humanidade conhece. Deixai que as suas divinas claridades fixem-se nos painéis do sentimento e da razão, exteriorizando-se como um sol de verão, abençoando a natureza. Ele foi aguardado de forma inconfundível, tais as profecias que o anunciavam para tornar o mundo um paraíso. Todos anelavam por conhecê-lo
e serem abençoados com a sua mensagem. Esperavam, porém, que fosse um assassino triunfante, que esmagasse sob os pés aqueles que se lhe opunham. Todos desejavam viver a sua hora, no entanto, não podiam conceber que ele viria nobre como a verdade, puro como a esperança e rico de ternura como jamais a humanidade tivera alguma vez qualquer um que se lhe assemelhasse. Ele desceu das estrelas para que nenhuma sombra dificultasse a claridade da sua oferenda de amor e de misericórdia. Jamais seria esquecido e permaneceria como a luz da verdade inapagável. Um poema, né, que não dá nem para parar para comentar. Tal a profundidade, tal a clareza que Amélia Rodrigues nos traz, o cântico do nosso mestre. O cântico do nosso mestre. E todos esses que se fizeram seus discípulos e que se fazem seus discípulos e que abraçam essa causa de levar este poema, de levar este cântico ensinado por ele, evidentemente que na condição de cada um, mas inspirando-se nele, o nosso norte, como ela diz, né? O nosso norte. Os poemas em prosa e verso, enunciados ou subliminarmente emitidos pelos seus lábios, fazem-se alimento de sustentação das vidas que se lhe entregam emocionadas. Então, quem se entrega emocionado a esse cântico de amor? Aqueles que, como ela disse logo no início, se já tendes sensibilidade para escutar as sublimes lições do Evangelho e comover-vos com as suas dúlcidas narrativas. Então, se não são apenas palavras, mas realmente um cântico de amor que nos emociona, que nos alcança, se assim estivermos, né? E ela vai enumerando outras condições e diz, né, que, se assim for, estáis preparados para a venturosa jornada de vivência cristã. É claro que temos que compreender e até aceitar. Aceitar não é acomodação, mas compreendermos as nossas dificuldades ainda, para sentirmos isso que ela sente. Há uma distância muito grande, mas é o caminho, ele é o norte, ele sempre será o nosso norte, né? O norte é a direção que temos que seguir. E quando pensamos nesses que propagam, lá nos tempos de Jesus, junto a ele, depois quando ele parte, todos aqueles que se empenharam em levar esses aprendizados, e quantos anônimos, que não estão narrados, relatados nem nos evangelhos, né? Nem em outras obras, mas estiveram ali, né, levando os ensinamentos do Cristo. Como Tolstói nos narra a história, né, de um discípulo desconhecido, e que ele estava sempre ali, onde Jesus estava, ele estava ouvindo. Quando Jesus se aproximava dos íntimos, que eram os discípulos diretos, ele se afastava discretamente, mas ficava aguardando quando Jesus saía novamente junto com os seus, né? E sempre por perto, discípulo anônimo, e ali
É narrado que era um homem culto, porque escrevia em grego, em pergaminhos, e ele anotava e ele escrevia. Esse foi narrado por Leon Tolstói, mas muitos outros houve, né, que estavam ali bebendo daquela fonte límpida e pensando em todos aqueles que vieram em todos os tempos, levando, propagando, e podemos sim afirmar que, guardadas as devidas proporções, Paulo de Tarso foi um grande, se não o maior, divulgador do cristianismo, indo para cá, para lá, para colar, levando os ensinamentos de Jesus. E foi. Não há um ponto que ele não tenha ido dentro das circunstâncias da época. Muito longe, né? Foi para Roma, né? Então, pensando em Paulo como o divulgador, o grande divulgador do cristianismo nascente. Vamos voltar agora os nossos olhos para o nosso momento. Podemos sim afirmar que, guardadas as devidas proporções de cada um, né, temos Divaldo Franco, desencarnado esses dias, né, por esses dias, como um grande divulgador do Espiritismo, assim como Chico Xavier, né? Chico Xavier teve as suas obras, que foram traduzidas em muitos e muitos idiomas, que não saberia agora precisar exatamente. Mas muitos e muitos idiomas, temos lá as obras do Chico Xavier, né? Mas pensando em divulgador que deu passos, né? Que foi andando, teríamos como exemplo maior, né? A Divaldo Franco, que passou uma vida dentro de aviões, né? Que passou uma vida dentro de carros aqui pelo Brasil, né? Aviões quando saía daqui, sua vida foi viajar para cá e para lá, levando os ensinamentos do Espiritismo, né? E é isso, por isso que ele foi chamado do semeador de estrelas, né? Porque ele trouxe ali a luz, né? A luz, ele colaborou para a divulgação do Espiritismo em outros pontos do planeta. Porque ele foi. E onde ele ia, ele montava ali também um grupo que ficava e dava continuidade, né? E é isso, o quanto temos a agradecer a esses corajosos que vêm e nos ajudam tanto, com seus exemplos de vida e com a obra que deixam. O médium se vai, mas ficam as obras, né? E isso permanece. E em seguida, a Amélia Rodrigues nos fala: naquele verão ardente, a natureza padecia a rudeza do sol e o ar encontrava-se quase asfixiante. A temperatura era desagradável e os caminhos permaneciam desoladores. Ventos suaves e mornos levantavam o pó que permanecia no ar. Os céus tomavam tonalidades avermelhadas e as bordas das estradas revelavam-se com as raras plantas totalmente queimadas. Tinha-se a impressão de que o deserto crescera e vencera os verdes campos. Quando o astro-rei retornava ao poente e as nuvens brancas desapareciam no crepe da noite, as estrelas lucilantes acendiam suas lâmpadas mágicas e o exaustivo calor do dia era diminuído pelas lufadas de ventos que sopravam sobre as ondas, quebrando-se nas praias de seixos escuros.
Numa dessas ocasiões, em que a natureza amenizava a ardência da temperatura, na agradável praia de Cafarnaum, nos fundos da casa de Simão Pedro, porque a casa de Simão Pedro era em Cafarnaum, né? E que era uma região muito piscosa, Jesus sentou-se, então, na agradável praia de Cafarnaum, nos fundos da casa de Simão Pedro, e tem lá ruínas desta casa de Simão Pedro. Jesus sentou-se numa pedra e de imediato foi cercado pelos amigos, acocorados ou esparramados na areia ainda morna. Havia um júbilo que bailava nos corações e encontrava ressonância no ar, graças às informações que ele estava expondo a respeito do reino de Deus. Todos reclamavam a aspereza da existência, as dificuldades de toda a ordem que dominavam os corações, as tribulações para viver com equilíbrio, a arbitrariedade dos impostos que tornavam insuportável qualquer conquista e, sobretudo, a crueldade da governança de Herodes Antipas e dos seus chefetes em Roma. Todos eles, os discípulos, procediam de lares humildes, exceto um ou outro, embora honrados, e estavam acostumados às lutas, principalmente na área da pesca. Ao ouvirem-no abordar que o reino que ele viera instalar estava próximo, ficaram exaltados, inquietos. No silêncio que se fez espontâneo ante o murmúrio do mar, Pedro, talvez, representando o grupo expectante, indagou: Mestre, desde que falastes a respeito do reino de nosso Pai, a ansiedade tomou conta de todos nós. Sei que se trata daquele mesmo anunciado pelos profetas dos nossos antepassados, quando Israel desfraldará a bandeira da vitória sobre os gentios e os adversários do Deus único. Ele lança essa pergunta, né? Se seria aquilo que os profetas já haviam anunciado. Dizei-nos algo, continua Pedro, a respeito desses vindouros dias venturosos. Compreendendo a curiosidade dos companheiros que sonhavam com as glórias terrestres, ingênuos e ambiciosos pelos recursos do mundo transitório, ele elucidou. Os reinos desta natureza, poderosos e dominadores, que são edificados sobre os escombros daqueles que sucumbem vencidos, são igualmente de efêmera duração, porque argamassados com as lágrimas e o sangue dos vencidos. As mais formosas e seguras edificações materiais são danificadas pelos terremotos, tempestades, exércitos sádicos e o tempo inexorável que os vence a todos. Tudo aquilo que constitui glória de um momento torna-se, com o desenovelar-se das horas, destroços que nada retratam a grandeza passada. As cidades mais gloriosas do passado hoje são ruínas amontoadas onde as serpentes fazem seus ninhos e a erva má desenvolve-se. O reino dos céus, edificado no coração pacificado pelo amor, na comunhão das criaturas que se amam como irmãos verdadeiros, que se respeitarão, ajudando-se mutuamente. A felicidade de uns está sempre dependendo da generalização do bem-estar de todos. Por enquanto, é uma proposta que parece inalcançável,
porque a escala de valores existentes é equivocada e as paixões dominantes são doentias. Ao enunciá-lo, temos por objetivo encorajar os lutadores a perseverarem nos seus sagrados objetivos de fraternidade e crescimento, modificando os parâmetros de comportamento por aqueles que meu Pai mandou-me apresentar e viver. Essas foram as palavras de Jesus naquela noite, na praia em Cafarnaum, trazidas por Amélia Rodrigues, que voltou ao tempo para mergulhar nas vivências daquele tempo, né? Observando ali os diálogos para nos trazer. A noite estava refulgente de astros e a ardência do dia cedera lugar a uma agradável temperatura. O bulício da cidade diminuíra. Aquela voz meiga e forte, suave e penetrante, ressoava na acústica das almas, algo deslumbradas, embora sem a necessária e profunda compreensão do significado das palavras. No sonho de prazer e vida feliz, parecia aos ouvintes uma realidade muito próxima e de fácil conquista. Permaneciam, pois, atentos, impressionados. Tocado pela narrativa, o jovem João, filho de Zebedeu e Salomé, interrogou com emoção. João é o jovenzinho, né? João Evangelista. Quando isso acontecerá, Senhor? Será imediatamente? Todos os amigos com os quais convivo são tão diferentes uns dos outros, preguiçosos na maioria, aspiram por lucros sem investimento, enquanto outros, mais ambiciosos, são astutos e desonestos. Será possível torná-los iguais? Porque Jesus falava da fraternidade, da igualdade entre os seres, não é? Seria possível torná-los iguais? Chamam-me de sonhador, zombam das minhas palavras quando me refiro a vós. Eu, porém, anelo, quer dizer, eu, porém, anseio por um mundo diferente, no qual todos sejamos operosos e justos, trabalhadores e alegres, felizes. O Rabi olhou com indefinível ternura e adiu. João, já carregais na alma os alicerces do reino. Ele não será material, embora instalado no mundo, e terá as mesmas características com ligeiras alterações. Os seres humanos avançam para a perfeita união quando se desvestem das roupagens asfixiantes do egoísmo e se libertam das algemas dos instintos dominadores. As criaturas despertas pelo Evangelho serão dóceis, dúcteis, felizes, ajudando-se reciprocamente e redimindo-se dos seus equívocos brutais e paixões dissolventes, a fim de se tornarem amorosas, compreensivas. Aos direitos que todos se referem, vicejarão os deveres do amor que inebria, e a própria natureza sofrerá tais mudanças, que a terra será transformada em um paraíso. Observemos a primavera. Sobre a terra, antes calcinada, dominada pelas ervas daninhas, a suave temperatura proporciona o estourar da beleza que sai do solo, e tudo se veste de cor, perfume e alegria. Assim será também com o nosso mundo atribulado de hoje, quando soprarem os ventos do amor, num clima de ternura e afeto, tudo se transformará
e iridescente beleza tingirá as luzes e de cores as paisagens espirituais das criaturas humanas. Agora cabe-nos a todos anunciá-lo, arrotear as terras dos corações e vivê-lo no sorriso e no carinho com os sofredores, que são as flores murchas que se renovarão. Gerações suceder-se-ão, renascereis na carne muitas vezes, vós outros, e os anjos da bondade estarão ajudando-vos a vencer as nuvens borrascosas, quando o Consolador trouxer suas legiões de obreiros abnegados que se renderão ao amor com esforços sobre-humanos para que seja instalado o reino dos céus para a felicidade de todos. O doce profeta silenciou, anunciou o reino e deu a vida por ele. Os séculos dobraram-se uns sobre os outros, e é chegado o tempo de ser instalado primeiro no coração o reino por ele anunciado. Muitas reflexões, belíssimas páginas nos deixam. Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco, no livro O Essencial. No livro O Essencial. Muito bom. Vamos refletir, vamos fazer com que essas boas leituras, esses ensinamentos que devem nos soar como um cântico de amor, porque fala-se dele, e tudo que vem dele é amor. Então, que possamos beber nessas fontes salutares deste amor que nos envolve, esse remédio que se trata de vibrações amorosas que nos envolvem, como um medicamento para as nossas dores, para os nossos medos, para as nossas angústias. Façamos a nossa parte com muita confiança e nos sintamos renovados. Peçamos a Deus e a Jesus e que fiquemos em paz.